Gente, como sabemos, a maioria dos brasileiros gostam do futebol, né? Não é à toa que o Brasil é chamado o país do futebol. Então, vamos ver aqui o que vocês entenderam dessas questões relacionadas à Copa do Mundo, né? O texto Copa do Mundo foi o texto explorado na aula passada. Então, vocês têm aí o texto, vocês peguem o material de vocês e a gente vai só revisando e analisando as questões que foram aplicadas, né? Então, pelo texto, dá para se resolver todos que vocês já resolveram. A gente vai só fazer a correção, refletir um pouco. A primeira questão aí tem: quem criou a Copa do Mundo, em que ano isto aconteceu? Então, como vimos lá no texto, que quem criou a Copa do Mundo, a competição foi criada pelo francês, né, Jules Rimet, em 1928. Esse aqui foi o criador e aqui foi o ano de criação. A segunda questão: o que significa a sigla FIFA? Lá no texto também a gente pode ver que FIFA o significado está entre parênteses, né? Significa Federação Internacional das Associações de Futebol. Aí vem a terceira questão: onde foi realizada a primeira Copa do Mundo e em que ano? Quem ficou com a taça de campeão? São 3 perguntas numa mesma questão. Então vamos por partes. A primeira Copa do Mundo foi realizada onde? No Uruguai, né? Está dizendo lá no texto que a primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930 e quem ficou com a taça de campeão foi a seleção uruguaia, certo? Vem a quarta questão: em que período a Copa do Mundo foi suspensa e por que isto aconteceu? Por que foi que a Copa do Mundo foi suspensa? Então, a Copa do Mundo foi suspensa entre os anos de 1942 e 1946, em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Estava um período de guerra, aí não poderia ter a Copa do Mundo, não é isso? Por isso que foi suspensa. Aí vem agora a quinta questão. Vamos lá para a quinta questão. Em que ano o Brasil sediou a primeira Copa do Mundo? Quando foi? O segundo texto, né? O Brasil sediou a Copa do Mundo pela primeira vez no ano de 1950. Então, foi a primeira vez que o Brasil recebeu as seleções para realizar a Copa do Mundo aqui no Brasil. A 6. Em que ano o Brasil ergueu pela primeira vez a taça e em que país ocorreu esta Copa do Mundo? Quer dizer, quando a Copa do Mundo foi realizada no Brasil pela primeira vez, ele não se sagrou campeão. O Brasil só ergueu a taça pela primeira vez em 1958, na Copa disputada na Suécia, certo? A 7. Em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2010 e a Copa do Mundo de 2014? Em 2010, como pode ver no texto, a Copa do Mundo foi realizada na África do Sul e em 2014 foi realizada no Brasil. A questão de número 8. Quais foram os anos em que o Brasil conquistou a taça da Copa do Mundo? Então, o Brasil já conquistou a taça por 5 vezes, né? Pentacampeão. Então, o Brasil conquistou a taça da Copa do Mundo nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Ó, já faz um tempo, né? Que ele não conquistou mais, mas ele vai em outras competições, quem sabe, não é isso? E por último, quem é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Então, o melhor jogador de futebol, considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Quer dizer, esse é o nome de Pelé, conhecido como o jogador Pelé, considerado o melhor jogador de todos os tempos, certo? Aqui foram algumas informações sobre as Copas do Mundo, certo?